Eu também estou na Fiord há muito pouco tempo. Eu vou fazer 2 anos agora, em 2025. Então, uma das propostas da minha vinda para a Fiord foi justamente automatizar a área de RH para dar tempo da gente fazer coisas legais. Então, eu sempre fui muito fã do Join, assim, eu acho que o Join casa muito a questão das minhas rotinas do dia a dia, que é controle, gerenciamento e tudo mais, e ao mesmo tempo me gera dados já meio que em real time, que alguns outros softwares de mercado eu não encontrei. Então, quando a gente foi implantar o Join, a gente fez uma vasta pesquisa, a gente fez uma pesquisa aí eu acho que eu cheguei a avaliar uns 6 sistemas. Eu já tinha meu preferido, mas como eu estava também entrando na empresa e aí eu precisava cobrir algumas políticas e alguns protocolos, nós nós avaliamos todos eles e óbvio que tipo eu tive um local de fala importante porque quem ia implantar seria eu, então eu teria que estar confortável com a ferramenta. Então foi isso que aconteceu. Então a gente está trabalhando com o Join. Olhei o contrato de vocês esses dias. Eu acho que eu tô trabalhando com vocês desde novembro de 2023. Setembro ou novembro, uma coisa assim, que a gente começou a trabalhar realmente, tipo, a configuração do sistema. Eu acho que é a humanização do atendimento que vocês trazem para a gente. Às vezes, até em alguns momentos da implantação, tanto lá na minha outra empresa quanto atualmente, eu tinha que pedir alguns breaks, de tanto que vocês eram disponíveis e queriam que a coisa acontecesse, e aí, enfim. Mas eu acho que, primeiro de tudo, eu acho que é realmente isso, a disponibilidade e a atenção que vocês dão pra gente. Na empresa anterior, a gente contratou a implantação por vocês. Então eu não fazia muita coisa, na verdade eu só tinha que fazer, eu era como se fosse um analista de negócios que eu traduzia o que eu queria que fosse feito, e aí o time de vocês fazia toda a mágica do sistema. Aí aqui na Fiord a gente contratou a implantação orientada, eu confesso que eu estava um pouco inseguro com isso, porque como da outra vez vocês me entregavam tudo pronto, dessa vez eu tinha que seguir meio que o passo a passo. Mas foi muito intuitivo e muito tranquilo. Eu acho que também tem um pouco a questão de vocês conhecerem de RH, então eu acho que isso facilita muito para quem está implantando, de entender um pouco as nossas dores. E às vezes eu acho que isso acaba passando por todo mundo, toda área que implanta um sistema, se não tem um cara técnico que vivenciou o seu dia a dia, sempre vão falar idiomas diferentes, vamos pensar assim. Porque para a gente é tão comum algumas coisas, como por exemplo, como que eu faço a gestão de treinamento, como que eu uso a parte de candidato, como que eu faço uma avaliação de desempenho e assim por diante, que se eu não tenho alguém que domina o assunto na prática, fica muito mais cansativo para você implantar um módulo ou um sistema como um todo, porque aí você vai ter que conceituar primeiro para a pessoa o que que é, e aí, enfim, eu falo que RH é igual mãe, só muda de endereço, mas cada mãe tem suas particularidades. Às vezes a gente tem umas mães que se que são mais incrementadas, outras são mais simples, então a gente entende que o esqueleto do processo é um, mas tem empresas que são mais detalhistas, outras são mais lean, enfim, então eu acho que foram esses os fatores que me levaram na implantação e tal. Eu tenho 2 módulos em particular que eu gosto mais. Um módulo específico, que é o de treinamento, foi o que fez eu convencer a minha diretoria de trazer o Join,
Porque aqui na Fiord também a gente trabalha com clientes do ramo químico farmacêutico, igual da minha outra empresa. E quando a gente presta serviços pela Fiord, ser uma empresa de logística, e eu tenho minha experiência nesse segmento, atende esse tipo específico de cliente, e a gente tem algumas certificações voltadas para esse tipo de segmento, a gente acaba sendo uma extensão dessas fábricas. Então bom, não é novidade nenhuma de mercado. Sabemos que a indústria farmacêutica é uma indústria que preza muito pela gestão do conhecimento, que é muito processual, ela é muito padronizada e a gente precisa estender isso para os nossos gestores e colaboradores e assim por diante. Então, aqui a gente tem procedimento para tudo, igual na minha antiga empresa. E a gestão de treinamento disso, quando a gente tem um sistema que faz isso, da onde eu consigo vincular o treinamento com o cargo da pessoa, que aí se eu atualizo um procedimento, ele já gera uma necessidade de treinamento para mim, eu consigo automatizar toda a questão de pesquisa de satisfação do treinamento, tanto avaliação de reação como avaliação de eficácia, ou até mesmo a gestão dos documentos das listas de presença, que isso para quem trabalha numa empresa que tem auditoria quase todo dia é uma mão na roda, porque eu não preciso lá no arquivo ficar caçando aquelas listas. E eu ter isso muito automático na questão de entender que fulano de tal não foi treinado, mas eu já tenho a programação do treinamento para outro dia. O próprio plano de treinamento, ele acaba sendo cíclico, então também você não precisa com aquelas planilhas de Excel todo final de ano para saber como que é feito. Aqui, pelo menos na Fiord, como tem alguns treinamentos que se repetem anualmente, então eu já coloco no meu PAT do outro ano, porque aí já vai sendo construído meio que o PAT de cada ano, então eu acho que esse é o meu favorito por conta disso. Ainda não conheço a parte do que vocês lançaram agora do e-learning, que talvez seja uma segunda etapa que talvez também dê para a gente brincar bem. Pode ser que também continue sendo meu favorito por isso. E o meu segundo, eu acho que o workflow, né? O workflow, para mim, assim, eu acho que para todo o RH faz uma diferença tremenda, porque você evita aqueles formulários enlouquecedores que cada empresa tem, que ou às vezes é em papel, ou às vezes é em Excel que você precisa preencher, e aí esse formulário não tá formatado direitinho, então o gestor manda de qualquer jeito, e aí precisa caçar a assinatura à torta e à direita, pelo menos seguindo o workflow. Lá a gente está bem contente. Na minha antiga empresa, eu tive muita dificuldade de implantar o workflow, não por vocês, mas por gerar cultura na empresa de que essas aprovações iriam acontecer automaticamente. Mas aqui na Fiord foi uma surpresa muito feliz para mim, porque desde que a gente lançou o workflow de aprovações, tanto para vaga, quanto para demissão, quanto para movimentações internas, a gente não teve muita resistência dos gestores, muito pelo contrário. Acho que a gente fez com vocês 2 capacitações para gestores, explicando um pouco como que funcionava tudo isso. E assim, ninguém mais nem pegou nos formulários que a gente tinha em Excel, e a gente pensou que ia ter um pouco dessa curva de acomodação de um para o outro. Super tranquilo, a minha diretoria assim também abraçou muito, então isso também é bom, porque o sistema você precisa criar rotina, né? Você precisa criar uma rotina recorrente para que ele tenha aderência, né? O que eu quero dizer com isso a gente trabalha com várias gerações da empresa, que umas funcionam bem com Excel, outras funcionam bem por e-mail, algumas outras por sistema e não, e aí, enfim. Se você começa a abrir todas essas requisições e não vê que as pessoas entram
para aprovar, ou para criticar, ou para voltar, ou para delegar, enfim, essas coisas, todo o trabalho nosso vai por água abaixo, porque se vê que não tem muita essa rotatividade, então a gente teve uma grata surpresa com relação a isso. A gente customizou muito o workflow. Então, por exemplo, se era aumento de quadro, tinha um escalation, se era reposição, era outro. Se era, sei lá, uma movimentação de gerência, passava pela minha diretoria, se não era, passava por outro, e assim por diante. Então a gente foi um pouco difícil de eu entender um pouco essas coisas, aí vocês me deram suporte e tudo mais. E aí nós lançamos o Join na parte de workflow. A gente parecia um suporte técnico no primeiro mês, porque eu tinha gestor no Brasil inteiro que gostava do formulário. Mas isso engrenou de uma forma, assim, tipo, muito rápido os workflows. Então, prontamente eu larguei os formulários e depois a gente, junto com a qualidade, implantou um módulo de treinamento. Eu dou esse conselho de olhos fechados, eu super indico, porque justamente pela possibilidade de você customizar o sistema. Eu acho que quem está me ouvindo, talvez de RH, vai sentir um pouco uma dor. Tem alguns sistemas que, principalmente na gestão de treinamento, não tem a possibilidade de eu gerar um arquivo, de eu ter um arquivo de lista de presença física, de eu conseguir fazer isso. A grande maioria dos sistemas que eu vi com relação ao módulo de treinamento, e aí, de novo, eu vou pegar um pouco nesse ponto, porque para quem trabalha, pode ser que de repente outros segmentos também, mas principalmente quem trabalha com indústria química e farmacêutica, a quantidade de evidências que você gera e precisa ser muito linkado com documentos padrões da qualidade e tudo mais. Você precisa fazer esse arquivo. E dos softwares das ferramentas que eu analisei, eram ou treinamentos prontos, então na verdade eram e-learnings que eles contratavam, que eram contratados de outras plataformas e que gerava a presença quando você entrava somente. Então, essa questão de fazer gestão dos treinamentos que eu tenho como obrigatórios no meu plano de treinamento, que muitas das vezes é para um time operacional que não tem acesso à internet, que eu vou lá ainda no modelo de sala de aula, que eu preciso ter lista de presença, porque auditorias de vigilância sanitária, auditorias de cliente me pede aquele ferramenta físico, outras ferramentas não me atendiam. Então eu acho que tem isso. A parte de... Eu acho que assim, todo quando a gente fala de DO, própria avaliação de desempenho e tudo que desmembra disso, e os workflows, que resolve muito a vida de qualquer pessoa, porque você consegue configurar o workflow para chegar, assim, tipo, se você tem uma empresa com uma gestão um pouco mais centralizadora, que até diretor precisa aprovar, você consegue colocar isso no workflow. Se é uma empresa que te dá mais autonomia, que só fica até nível de gerência, também pode. Isso é mega campeão. E todos os painéis gerenciais que te geram, entendeu? Assim, e ainda tem a possibilidade de você ainda gerar sugestões do que você pode melhorar, principalmente para quem tem cargos de gerente e tudo mais, que a gente precisa olhar muito mais, tudo muito mais consolidado e com números do que exatamente no detalhe. A plataforma te gera esses indicadores muito rápido, desde que você alimente ele certinho. Então, isso também para a gente entra em reuniões, às vezes eu pelo menos entro em reuniões que eu preciso ter dados rápidos, como, por exemplo, como que está o status geral do meu banco de horas, como que foi as horas extras do crescimento durante o ano, ou até mesmo quanto que a gente fechou de vaga interna e externa, como que está meu PCD, como que está agora, ainda com o SG, que me pede para eu ter dados sociais, né, como, por exemplo, mulheres na liderança, isso tudo muito rápido. A gente sabe que quando a gente tem um acompanhamento de indicadores por Excel, sempre tem delay, né? Porque você, às vezes, depende muito do quanto que você está alimentando aquilo.
E no sistema é muito rápido, porque saiu, entrou, já plota lá e já atualiza. Então é um pouco isso.